Vídeo comemorativo sobre o Dia da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. É o texto que nós vamos agora refletir. Eu falei isso ontem, 8 de dezembro, sobre o Dia da Bíblia, e li esse texto e prometi um vídeo explicando este versículo agora para gente. Muito bem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O texto começa falando sobre a origem das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Embora tenha sido escrita por homens, eu disse ontem, cerca de 40 autores diferentes, ela foi escrita por homens que foram instrumentos de Deus. Deus os inspirou, o Espírito de Deus os capacitou para poderem produzir os textos que traduziriam aquilo que era a mensagem de Deus ou a história que Deus estava querendo deixar registrada para a posteridade. Então, esses homens fizeram, existe a participação humana, mas a ministração, o poder está no Espírito Santo de Deus, que se manifestou na hora de produzir tais conteúdos. Então, foi escrito por homens, usados por Deus. Tem um conceito na teologia de inspiração que é a exclusividade desses autores de terem sido inspirados por Deus. Nós não somos inspirados ao ler, nós somos iluminados pelo seu Santo Espírito para entender aquilo que nós estamos lendo. Essa é uma distinção importante, que inspiração foi um ministério exercido por Deus sobre essas pessoas e este ministério escriturístico já se encerrou, ou seja, nada que possa ser escrito posteriormente, hoje em dia, estará na mesma condição que a Bíblia, a Escritura Sagrada, porque aquilo que Deus ministrou naquelas situações, naquelas épocas, não acontecerá mais da mesma forma, somente naquele momento. Isso é um marco importante para a gente não ficar atribuindo a outros textos mais recentes, textos contemporâneos, o mesmo lugar que só a Bíblia pode ter. Paulo, quando está falando isso a Timóteo, a gente precisa se lembrar que Timóteo é uma carta pastoral, uma carta escrita por Paulo para Timóteo, um jovem pastor no exercício do ministério. E Paulo escreve tanto a primeira quanto a segunda carta no sentido de orientar, de dar instruções, de dar dicas, enfim, de preparar, de discipular Timóteo para o exercício do ministério pastoral. Então, a carta de Paulo é uma carta pastoral. E quando ele fala das Escrituras, naturalmente, ele está se referindo a qual texto? Ao Antigo Testamento, porque era a Bíblia usada por Jesus, pelos apóstolos, né? A Bíblia daquela época era o Antigo Testamento. E essa é a escritura a qual se refere. Ué, mas o Novo Testamento não é inspirado? É também inspirado. E tudo aquilo que nós usufruímos hoje do Novo Testamento tem a mesma qualidade espiritual, ministerial que o Antigo Testamento. Só que quando Paulo está falando com Timóteo, na época não tinha os textos do Novo Testamento escritos ainda. Eles ainda seriam produzidos pelo próprio Paulo. Esta é uma carta que Paulo está escrevendo e se tornou parte da Bíblia, parte do Novo Testamento. Então, esta carta estava em produção. Então, quando Paulo fala sobre as Escrituras, está falando sobre o Antigo Testamento, mas naturalmente hoje, quando lemos Paulo, pelo poder que há na inspiração de Deus sobre Paulo, nós podemos entender naturalmente que se trata da Bíblia que nós temos hoje, com o Antigo e Novo Testamento. Ambos divinamente inspirados, e agora a gente vai para a segunda parte do texto,
que é a sua utilidade prática. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a Bíblia como um todo, tem algumas utilidades para a vida do cristão, que é discutida em 4 formas, que é colocada por Paulo para Timóteo aqui nesse texto, em 4 utilidades principais. Ensinar. Ela apresenta a mente de Deus, essa é uma frase de William MacDonald, um teólogo muito conhecido, escritor de comentários. A Bíblia é útil para ensinar, ela apresenta para nós a mente de Deus em relação à Trindade, aos anjos, ao homem, ao pecado, à salvação, à santificação, à igreja, aos acontecimentos futuros, ou seja, a Bíblia ensina sobre as coisas, a Bíblia dá conhecimento, ela transmite o coração e a mente de Deus. No caso, naturalmente, o coração e a mente também de Jesus Cristo. Então ela tem essa capacidade de dar esse conhecimento, de fornecer conhecimento, fornecer saberes a respeito de Deus e das suas ações ao longo da história. Então ela é útil para ensinar sobre Deus, sobre o trabalho de Deus, sobre o Espírito, sobre Jesus, sobre os seus ministérios, sobre o seu coração, sua intencionalidade e suas formas de agir, seu caráter. Então a Bíblia é a fonte de conhecimento que nós temos a respeito de Deus e das suas manifestações. Ela é útil para ensinar nesse sentido. Ela é útil também para repreender, ou seja, para revelar aquilo que Deus reprova. A repreensão é no sentido de denunciar aquilo que está errado, aquilo que Deus não quer que aconteça, não quer que façamos, aquilo que é pecado, de maneira bem prática e direta. Então a Bíblia também é útil para dizer o que é errado, o que não está certo. Ela também é útil para corrigir, porque não basta apenas dizer o que é errado, mas é importante dizer como seria o certo. E aí está a correção. A Bíblia diz, isto está errado. Essa é a repreensão. Agora vem a correção. O jeito certo de fazer isso é esse. A correção é a correção de curso, o redirecionamento das ações. Como fazer aquilo que está sendo feito errado. Então ele mostra o que está sendo feito de errado e diz como deveria estar sendo feito da forma certa. E a gente chega à parte da instrução em justiça. Então, para recapitular, útil para ensinar, repreender e corrigir. E agora para instruir em justiça. O que significa instruir em justiça? A gente entende na Bíblia que a justiça é tudo aquilo que fazemos que está em conformidade com a vontade e com o caráter de Deus. Isso é a justiça de Deus. Então, quando nós estamos agindo em conformidade com o caráter de Deus e com os seus ensinamentos, estamos dizendo que estamos reproduzindo, praticando a justiça de Deus. Então, ensina a viver de forma piedosa. Instruir em justiça é ensinar a viver de forma piedosa. Ensina a viver, a fazer escolhas, a aproveitar o tempo da forma adequada, a criar e manter relacionamentos saudáveis, como nos portarmos em situações difíceis, em situações de angústia, em situações de alegria. A Bíblia ensina a viver em todas as expressões de vida que nós temos, como trabalhar, como ter família, como formar família, como entrar em acordo em nossas desavenças, como administrar o nosso dinheiro, como administrar o nosso temperamento, como administrar a nossa carne, como dar vazão ao Espírito, ou seja, é um manual de vivência na presença do Senhor. E isso é instruir em justiça. Olha só a abrangência da palavra do Senhor na nossa vida. E o texto termina dizendo o seguinte: para que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeiro, lembrar que perfeição não é algo que nós vamos atingir, mas é algo que nós devemos perseguir.
O fato de sabermos que as nossas imperfeições, o pecado que habita em nós, não nos permitirá alcançar a perfeição, não nos pode acomodar, no sentido de aceitar o que não está bom, de se render. Nossa luta constante é de buscar encontrar a perfeição, embora a gente saiba que é uma coisa que está distante do nosso alcance, mas é algo que nós perseguimos e somos nessa perseguição aperfeiçoados dia após dia, desafio a ser vencido. E aí, ela nos habilita para toda boa obra. Perceba, a Bíblia, ela é essa manifestação de Deus, ela é essa inspiração de Deus para nos ensinar, corrigir, para nos repreender, para nos instruir, para um objetivo, que nós possamos tomar posse, colocar em prática a boa obra. A Bíblia está em nossas mãos para nos capacitar, para nos habilitar a fazer a obra que do Senhor nós recebemos. Essa é uma diferença importante. A Bíblia não está nas suas mãos para te fazer ser alguém apenas. Ao te fazer ser esse alguém aceitável a Deus, você se torna hábil a fazer a obra de Deus. Não é só para você ser alguém, é para você obedecer a alguém, obedecer ao Senhor. E a partir do que a palavra realiza em nós, nós nos habilitamos a cumprir a sua obra. Então a Bíblia tem esse objetivo de, a partir desses conhecimentos transmitidos, nos capacitar e nos instrumentalizar para a boa obra do Senhor. Agora, para fechar, um bônus. Eu vou falar dos versos 14 e 15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que Timóteo precisa voltar, manter-se, melhor dizendo, às origens do conhecimento que ele adquiriu sobre Deus, que veio da onde? Da sua família, da sua casa, mais especificamente de duas mulheres, Lloyd, sua avó, e Eunice, sua mãe. A Bíblia tem um lugar primordial para ser ensinada. O lugar primordial para a Bíblia ser ensinada não é na igreja. O lugar primordial para a Bíblia ser ensinada é a nossa casa. A igreja cumpre esse papel de estender esse trabalho que começa em casa e de dar profundidade. Para isso tem pastores, pessoas habilitadas pelo conhecimento e pelo estudo profundo das Escrituras. Mas isso não invalida e não dispensa o trabalho primordial do ensino da palavra aonde? Na sua casa. Por isso, celebramos o dia da Bíblia, mas nós não podemos ser hipócritas de celebrar e festejar nesses domingos de dezembro, todos os anos, a Bíblia, e no restante do ano a deixarmos de lado, a ignorarmos. Existirá autêntica celebração em nós se a Bíblia não for apenas algo que celebramos em dezembro. A Bíblia é uma coisa que nós celebramos todos os dias, na nossa casa, na nossa rotina de estudo bíblico, de meditação e de compartilhamento da palavra. Tá certo? Espero que esse vídeo e que esse conhecimento possa abençoar a sua vida e fazer com que o seu amor e relacionamento com a palavra seja cada vez mais constante e profundo. Deus te abençoe.